Saudações, pessoal. Vamos iniciar nossa aula. Nós temos quatro videoaulas. A primeira vai ser agora, a gente vai discutir um pouquinho planejamento, objetivos, como que entra a gestão do risco nisso. Lembrando que você já assistiu às videoaulas do professor Ari e está super bem informado de como estão as práticas corporais de aventura nas novas BNCCs. Então, aqui eu vou dar uma pincelada para a gente jogar mais um verniz em cima desse conhecimento. Na videoaula B, nós vamos falar um pouquinho da metodologia, e aí é bom esclarecer que a metodologia que a gente criou, e aí é lógico que você tem a metodologia de onde você trabalha, é só para você conhecer um pouquinho como o nosso trabalho acontece, tá bom? Aí eu vou também expor algumas formas de avaliação que nós realizamos, tanto durante as aulas quanto como processo de avaliação em termos de fases. E, por fim, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a questão da microaventura. Bem, quando a gente vai estabelecer um plano de aula, seja num acampamento de férias, numa escola ou numa instituição, no centro esportivo, você tem que pensar na questão dos objetivos como um dos elementos muito importantes no planejamento. Por quê? Porque o objetivo é a parte qualitativa, é o que você quer alcançar. Você também pode incluir metas, que são a parte quantitativa. Então, por exemplo, posso ter um objetivo de ensinar as crianças a realizarem o deslocamento no skate. E posso ter uma meta. Eu quero que 50% dos alunos na minha escolinha sejam meninas para ter inclusão de gênero. Eu quero que 100% das pessoas aprendam em 3 semanas o deslocamento no skate. O objetivo, então, é o que você quer e você pode quantificá-lo também. Só que aí você precisa de uma metodologia, né, cientificamente comprovada, eficiente, para que você alcance suas metas e seus objetivos. E aí a avaliação não é nada além de uma forma que você faz para saber se você está alcançando ou não esses objetivos que você propôs. E aí é só lembrar lá do vídeo do professor Thomasin, que ele sempre vai falar assim: olha, às vezes lá no esportivo a criança tem um objetivo no projeto e quem está oferecendo tem outro. Então essa é uma reflexão importante também, porque a avaliação pode fazer a gente reavaliar nossos objetivos. Bem, algo que eu gosto muito de trabalhar quando eu discuto objetivos são esses três elementos aí: missão, visão e valores. Por quê? Porque eles definem muito bem quem você é, ou qual é a característica da instituição onde você trabalha. Então, a missão é realmente o sentido de ser da tua vida, o sentido de ser da instituição onde você trabalha, né? Então, por exemplo, na Escola de Aventura, nós temos uma missão de democratizar o acesso a atividades de lazer para que no tempo livre a pessoa amplie seu universo cultural e tenha mais opções. A visão é como você quer ser visto, né? Então, por exemplo, eu quero que a Escola de Aventuras seja vista como um local onde as pessoas, independente de gênero, raça, credo ou deficiência, elas vão ter acesso à educação. E, por fim, né, nós temos os valores, que é aquilo que eu não abro mão para alcançar meu objetivo. Então, vocês podem ver, por exemplo, nas fotos, que eu estou ali fazendo a proteção de uma professora que está fazendo um treinamento, né, professores do estado do Paraná, para ensinarem a atividade de aventura, práticas corporais de aventura na escola. Então, uma das coisas que a gente não abre mão nos nossos valores é a questão da gestão do risco. Então, eu estou ali fazendo uma gestão ativa, né, para que essa professora se sinta segura na sua primeira experiência. Na outra foto, vocês veem um treinamento que eu dei no Rio de Janeiro para militares, e vocês veem que tem uma pessoa com cadeira de rodas ali, e que, independente da deficiência dela, ela também atua tanto ajudando na gestão de risco, protegendo os colegas no educativo ali do slackline, quando chegar a hora dela, nós vamos criar estratégias para que ela seja incluída e faça o que ela conseguir, né, considerando os limites do corpo. Isso são valores nossos. É, por isso que quando eu falo da escola de aventura, lembrar que a escola de aventura ela tem uma ênfase de educação do lazer, como é também num centro esportivo, num clube, né?
são instituições do lazer. Então, por exemplo, um objetivo meu é promover a proficiência nos fundamentos da prática corporal de aventura, de modo que a pessoa obtenha autonomia para que no tempo livre ela possa utilizar ou não, né, essa prática corporal de aventura como lazer. Por outro lado, como vocês viram com o professor Ari, né, há uma ênfase que as práticas corporais de aventura estejam sempre ligadas à fruição e, por outro lado, essa fruição tem que gerar um cuidado consigo e com os outros. Vamos ver como que isso acontece? Então, o primeiro elemento que você tem que pensar para alcançar seu objetivo é qual a prática corporal de aventura que você vai eleger para a sua realidade. E, para isso, você tem que tomar uma dimensão em relação às estatísticas de letalidade e incidência. Por exemplo, o futebol tem muita incidência de lesão, né? Geralmente as pessoas se machucam, mas a letalidade, a morte, né, é muito baixa. Então, pensando nisso, você tem que fazer um cruzamento para tentar escolher aquelas atividades que têm o melhor custo-benefício para a sua escola. Então, vamos dar um exemplo, né? Estou eu lá com meus alunos fazendo uma visita, vamos praticar arvorismo no Parque do Ingá, em Maringá. E, lógico, que eu tenho o cuidado com os meus alunos, por exemplo, de ensinar eles a manusearem os equipamentos de segurança, como vocês estão vendo aí na imagem. Com isso, eu saio da gestão ativa para uma gestão mais passiva, onde o aluno é mais ativo, né? E eu fico na retaguarda. Mas vamos ver alguns exemplos do que eu posso fazer na hora de traçar as minhas estratégias, já que eu tenho que atender essa questão do cuidar de si, cuidar do outro, nos objetivos para práticas corporais de aventura nas bases nacionais comum curriculares. Bem, primeira coisa, né? Do ponto de vista da gestão ativa, eu tenho que ter um kit de primeiros socorros para, né, fazer um atendimento se o aluno se machucar. Eu tenho que estar com o celular carregado para chamar alguém numa emergência. Se tiver uma trilha fechada, sou eu que vou abrir, né, porque eu vou me responsabilizar pelo que, né, pelo primeiro contato com qualquer, né, ameaça. E também sou eu que vou checar os equipamentos de proteção antes de entregá-los aos alunos. Por outro lado, de uma forma indireta, eu também estou cuidando da segurança quando eu aviso os bombeiros ou a polícia militar da atividade, né, para que eles já saibam de antemão que está acontecendo alguma coisa ali. Eu posso pedir para os alunos já deixarem na memória do celular o número do socorro. Eu posso selecionar líderes mais experientes para que cuidem de pequenos subgrupos de alunos. Com isso, eu multiplico as lideranças. E também eu posso dar formação para como que esses alunos vão utilizar os equipamentos de segurança e o que eles devem fazer no caso de algum incidente. E aí vamos para algumas dicas bônus agora, bem práticas, tá bom? Então, primeira coisa, faça em você primeiro. Se você vai dar uma atividade, por exemplo, das crianças descerem de um carrinho de rolimã na rampa da escola, né? Será que esse carrinho de rolimã pode capotar? Então você vai ter que fazer experiência, né? Experimente em você primeiro, para depois você vai ter muito mais elementos para perceber quais são as dificuldades que seu aluno vai ter, porque você passou por elas primeiro, né? Seja sempre conservador, nunca fique contando, o equipamento está mais ou menos, acho que não vai dar problema. Não, seja conservador, né? Calcule que se alguma coisa pode dar errado, certamente ela dará. Lei de Murphy, né? Então você já se previne muito melhor. E com isso, inclusive, as coisas não dão errado, né? Tem um plano de contingência, né? Ou seja, você tem que saber quais são os riscos que aquela atividade impõe e você já tem que estar preparado. Por exemplo, se é uma atividade como skate, pode ter luxação. Então, será que a geladeira da escola está com gelo? Cuidado simples. E, por fim, sempre faça uma consulta na internet sobre os riscos. Vamos dar um exemplo, né? Vou dar uma aula de slackline. O que pode acontecer de errado? Então, jogando uma consulta, você vai saber que, por exemplo, no processo de montagem, você tem que evitar deixar o seu rosto próximo, né, à direção da catraca, que é a parte de metal do slackline. Por quê? Porque em casos raríssimos, aquilo pode soltar e ir em direção ao seu rosto. Vejam só como que a coincidência, né, pode ser perversa.
Teve um jovem que no mesmo dia ele teve um acidente de moto, machucou a parte do rosto e depois foi praticar slackline. Ele estava catracando, se distraiu e aí a parte de metal foi bater justamente em qual parte do corpo dele, né? E ele veio a óbito, um rapaz inteligente, bonito, liderança na sua comunidade. Então, sempre pesquise quais são os incidentes mais comuns para que você também se previna. E lembrando, slackline é super seguro como qualquer outra prática, né? O que importa é que você tome os cuidados. E aí, nós encerramos. Antes, porém, de você já maratonar para a videoaula B, para cada próxima videoaula vai ter uma tarefinha para que você estude. Isso eu estou chamando de uma metodologia ativa chamada de aula invertida. Então, a ideia da aula invertida é que você estude previamente, porque quando eu estiver falando do assunto, eu vou falar num tempo muito curto, mas aí eu vou estar explicando e a sua aprendizagem, a sua retenção vai ser muito maior, porque você já sabe o que eu vou falar, então eu já vou falar de forma aplicada. Então, a sua tarefa é aprender sobre o que é o Problem-Based Learning, ou seja, traduzindo, a aprendizagem baseada em resolução de problemas. É uma nova forma de trabalhar, que é levar as crianças de forma multidisciplinar, resolverem problemas ligados, né, à atividade que você está fazendo. Isso tem muitos benefícios, mas você só vai descobrir quando conseguir fazer a leitura prévia aí, estudando o que é, então, o PBL, Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em resolução de problemas. Faça a tarefa, aula